Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso seminário virtual. Eu me chamo Maria Júlia e irei introduzir o tema: a representação nos negócios jurídicos e a validade dos atos praticados com excesso de poder ou com conflito de interesse, como o contrato consigo mesmo, baseado no artigo 117 do Código Civil. Inicialmente, eu irei abordar alguns conceitos interessantes e importantes para que possamos dar continuidade com a discussão com os nossos outros colegas. Primeiramente, eu vou explicar o conceito de negócio jurídico. O negócio jurídico nada mais é que uma manifestação da vontade humana destinada a criar, modificar, extinguir, transferir direitos e obrigações. É uma forma em que os indivíduos encontram para manifestar suas vontades, seus interesses, porém eles produzem efeitos jurídicos relevantes. Levando em consideração essa perspectiva, os negócios jurídicos eles podem ser celebrados por meio de representação. A representação é o uso de um instituto legal que permite que uma pessoa possa agir em nome de outra. Por exemplo, João mora no exterior, então ele outorga uma procuração a Maria para que ela possa vender seu apartamento. Além disso, é importante destacarmos algumas diferenças entre o representante e o representado. O representante é o indivíduo que manifesta a vontade do representado e celebra o negócio jurídico. O representado é aquele que é o titular de direito e que assume as responsabilidades e obrigações produzidas pelo ato praticado. E a finalidade da representação é superar os obstáculos. Obstáculos como tempo, distância, é uma forma de trazer maior dinamismo e agilidade para os negócios jurídicos. Olá, irei abordar um tema que já foi introduzido no nosso seminário virtual, que é a representação, trazendo as diferenças entre os tipos de representação. A representação é um instituto que permite que uma pessoa atue em nome de outra, produzindo efeitos diretamente na esfera jurídica do representado. Sua importância está na proteção de determinados indivíduos e na facilitação das relações jurídicas. A representação legal ocorre quando a própria lei determina quem deve agir em nome de outra pessoa, como podemos observar no caso dos pais em relação aos filhos, dos curadores em relação aos curatelados e dos tutores em relação aos tutelados. Esse mecanismo é essencialmente protetivo, uma vez que visa proteger os interesses de pessoas que não têm a plena capacidade de exercer diretamente os atos da vida civil. Já a representação voluntária decorre da vontade das partes, cujos limites dessa atuação também são definidos pelo próprio representado. Já a representação voluntária decorre da vontade das partes, normalmente por meio da procuração. Nesse caso, uma pessoa concede a outra poderes para agir em seu nome, sendo os limites desses poderes definidos pelo próprio representado, em conformidade com o princípio da autonomia privada. É importante destacar que os poderes da representação variam em conformidade com a modalidade, uma vez que, na representação legal, os poderes são definidos pela lei. Já na representação voluntária, os poderes são definidos pela vontade da pessoa que concede os poderes. Além disso, a atuação do representante possui limites. Os atos praticados por este devem respeitar os poderes concedidos a ele. Caso haja excesso de poderes, podem haver consequências jurídicas, como a invalidade dos atos praticados, ou a nulidade do negócio jurídico ou a responsabilização do representante. Conclui-se que a representação é um instrumento fundamental para garantir proteção, autonomia e segurança jurídica nas relações privadas, contribuindo para a efetiva defesa dos interesses do representado. Olá, sou Valéria Carvalho e vou falar sobre o excesso de poderes na representação. O excesso de poderes ele ocorre quando o representante, embora legítimo, ele ultrapassa os limites da autorização recebida. Ele detém um poder legal para agir em nome do representado, mas ele extrapola a sua extensão por duas vias, que são essas:
a extensão quantitativa e a qualitativa. A quantitativa é quando envolve valores, quantidades ou dimensões superiores ao que foi formalmente autorizado. Extensão qualitativa é quando o representante ele realiza um ato ou negócio de natureza diferente daquela que lhe foi permitida. Um exemplo prático é o diretor de uma empresa, ele possui autorização estatutária e expressa, né, para contrair empréstimos bancários de até R$100 mil. O mesmo diretor, ele extrapola as suas atribuições e firma um contrato de financiamento no valor de R$500 mil. A consequência jurídica imediata desse ato é a ineficácia perante o representado. Ou seja, a regra geral é que o negócio jurídico, ele não vincula a empresa, pois foi celebrado além dos poderes concedidos. O negócio, ele poderá ser validado se os sócios o ratificarem posteriormente. A ratificação atua de forma retroativa, sanando o vício original e vinculando a empresa como se tivesse sido regular desde o início. Olá, boa tarde a todos. Me chamo Marcos Antônio Corrêa e hoje irei apresentar minha parte no trabalho, no qual o tema é sobre o conflito de interesse e contrato consigo mesmo, previsto no artigo 117 do Código Civil. O conflito de interesse acontece quando o representante age buscando vantagem para si mesmo ou de interesses, tirando ou deixando de proteger os interesses do representado. Segundo o artigo 117, o representante não pode fazer negócio consigo mesmo, salvo se houver uma autorização expressa ou se não existir conflito de interesse. Um exemplo é quando alguém recebe uma procuração para vender um imóvel e decide comprá-lo para si mesmo, sem autorização do proprietário. A lei proíbe essa situação porque o representante pode agir de benefício próprio e causar prejuízo ao representado. Se houver conflito de interesse, o negócio pode ser anulado. Porém, a autocontratação é permitida quando a autorização expressa ou quando não existe prejuízo. Essa regra protege a boa-fé, a confiança e a segurança jurídicas das relações privadas. A pergunta para essa reflexão é: por que o contrato consigo mesmo pode ser prejudicial ao representado? A resposta é simples. Porque o representante pode colocar seus próprios interesses acima dos interesses da pessoa representada e consigo trazendo prejuízo a tal pessoa. Em conclusão, podemos dizer que a representação é um instituto muito importante no direito civil, pois facilita a prática de negócios jurídicos, mas exige responsabilidade e respeito aos limites impostos pela lei. De acordo com a doutrina, regras como a presente no artigo 117 do Código Civil são fundamentais para evitar conflitos de interesse e também possíveis abusos do representante sobre o representado. A questão da representação está diretamente ligada com os princípios da boa-fé objetiva e também com o da autonomia privada e o da segurança jurídica. As pessoas têm liberdade para contratar e agir por meio de representantes, mas essa liberdade ela deve ser exercida com lealdade e sem prejudicar terceiros. Com isso, entende-se que as regras previstas no artigo 117 do Código Civil elas são adequadas e fundamentais para garantir o equilíbrio e a confiança nas relações jurídicas. Muito obrigado pela atenção.